Eu quero pregar nesta noite sobre a realidade espiritual. A realidade espiritual que cerca este mundo, as nossas vidas e principalmente a igreja. 2 Reis capítulo 6, versão revista e atualizada. 2 Reis capítulo 6, versículo 11, vamos ler. Então, tendo se turbado com esse incidente, o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu-lhe um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel faz saber ao rei de Israel as palavras que fala na tua câmara, no teu quarto de dormir. Até aqui. O profeta Eliseu, Deus mostrava a ele a estratégia do rei da Síria, e de antemão ele avisava a Israel, e eles enviavam as tropas, e eles antecipavam o ataque. E o rei da Síria ficou abismado. Ele disse: tem alguém em meio nosso que está nos entregando, tem um espião, tem alguém aqui que é contra nós. Eles disseram: não, há um profeta lá que Deus mostra tudo a ele. Então esse rei, no verso 13 disse, e ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Eu vou mandar buscar esse profeta, eu vou mandar buscar esse homem. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros fortes, tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Enviaram cavalos, carros e fortes tropas, e chegaram à noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus saído, eis que tropas, cavalos e carro haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, falou ao profeta: que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Diga amém. Quem acredita nisso, diga aleluia. Verso 17: orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhes abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem é essa cidade, segui-me, guiar-vos-ei ao homem que buscai. E os guiou até Samaria, povoado de Israel. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu: Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhes os olhos e viram, eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: vou matá-los? Vou feri-los? Respondeu ele: não os ferirá. Fere aqueles que fizerem prisioneiros com a tua espada e teu arco, porém este manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam, bebam e tornem ao seu senhor. Ofereceram-lhes o rei um grande banquete, comeram e beberam, despediu e foram para o seu senhor. Presta atenção, da parte da Síria não houve mais investida a terra de Israel. Diga amém. Só esse ponto final dá uma pregação, mas eu quero me deter hoje na proteção de Deus. Cercaram o profeta, cercaram ele para prender com um grande exército. Só que o profeta estava cercado por anjos enviados de Deus. Você crê que existe anjos? E o verso 17 volta lá:
Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhes abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu um monte cheio de cavalos e carros de fogo ao redor do profeta Eliseu. O profeta Eliseu tinha os olhos abertos. Isso era uma realidade para ele. Como ele enxergava o ser humano, como ele enxergava as outras pessoas, ele enxergava o mundo espiritual como eu estou vendo vocês. Então, quando cercam o profeta, quando cercam a ele, para ele, ele vê aquela realidade espiritual. E eu creio que nesta noite, nesses tempos, Deus vai abrir olhos de pessoa aqui para que veja o mundo espiritual. Quantos querem isso? Diga: eu quero. O Senhor vai abrir olhos de pessoas aqui para ver o mundo espiritual, a proteção de Deus, os exércitos de Deus. Eu acredito nisso, amado, e eu quero pregar nesta noite, para trazer um entendimento, que o Senhor está visitando esses tempos, com grande poder e trazendo grande livramento para a tua vida. Quantos acreditam nisso? Os Salmos 91, essa passagem que nós lemos, queridos, é uma das mais fortes da Bíblia sobre a proteção angelical, a proteção espiritual que Deus dá ao seu povo. Quantos livramentos você já recebeu? Quantos livramentos de morte, acidente? E às vezes foi Deus trabalhando, enviando uma proteção para a tua vida, e tu nem percebeu. A proteção de Deus. Há quantas pessoas às vezes com medo, porque não conhecem o seu Deus. E o Salmo 91, versículo 11, abre aí. Salmo 91, 11. NTLH. Há uma proteção especial da parte de Deus para a sua vida. Deus mandará que os anjos dele cuide de você, onde quer que você for. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Com os pés você esmagará leões, vai dizendo glória a Deus, e cobras, leões ferozes, serpentes venenosas. Aqui é a ação do mal. Deus vai te dar autoridade. Há anjos com você. Há uma proteção que foi enviada para a minha vida quando eu me converti, aceitei Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. O meu nome foi escrito no livro da vida, e anjos desceram do céu e acompanham a minha vida até hoje, trazendo essa proteção. E assim aconteceu com todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor. Levanta a mão e diga aleluia. Glória a Deus. A promessa é uma realidade. Essa proteção de Deus, esses seres que são muito mais fortes, eu creio mais numerosos, mais poderosos, Deus envia eles para guardar a igreja. Israel estava em guerra uma época e desceu um anjo. Eu não vou ver bem se eu me recordo bem os números, mas numa noite esse anjo, ele derrotou, matou 185 mil pessoas do exército inimigo. O Douglas faz a pesquisa aí, para ver se é correto esse número. 185 mil. O anjo desceu da parte de Deus numa noite. Isso é incrível ou não é? É poderoso ou não é? Então há uma proteção para a tua vida, há uma proteção para vocês. Jesus falou dessa proteção.
Jesus ministrou disso. Eu me lembro uma vez, eu estava num culto do pastor Isaías, e ele falou que havia uma batalha espiritual muito grande na tenda da libertação, endemoniados, e algumas coisas não tinham um fim, e não tinha uma solução, e as pessoas ainda continuavam presas, e ele lembrou que o Senhor envia seus anjos a batalhar, e ele disse que ele orou a Deus: Deus, eu te peço agora que o Senhor envie anjos nessa região a batalhar pela tua igreja, a batalhar por nós. Amarramos todos os demônios, e houve um rompimento, e todo aquele ambiente mudou, a atmosfera mudou, e as pessoas foram libertas, em o nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Há uma proteção de Deus para nós. Jesus falou dessa proteção, Mateus 26, verso 53. Mateus 26, verso 53, revista e atualizada. Jesus disse, rápido, Mateus 26, 53. Achou? Olha que forte. Jesus disse: acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Diga, impressionante. Aqui é um momento que eles chegam para prender o Senhor, e Pedro, sempre invocado, pega a espada, corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Jesus coloca a orelha no lugar de novo, e ele fala: quem vive pela espada morrerá. Vocês acham que eu não posso pedir ao meu Pai, e Ele enviaria mais de 12 legiões de anjos por mim agora? Cada legião em torno de 6.000 homens. Imagina 12. Jesus disse: o Pai enviaria agora, porque Jesus sabia dessa proteção, Ele sabia disso, Ele sabia dessa realidade. Jesus foi servido pelos anjos. Mateus 4, versículo 10, revista atualizada. Mateus 4, versículo 10. Jesus estava sendo tentado. Tem alguém que está sendo tentado aí? Tem alguém que está passando um deserto aí? Tem alguém que está passando um momento difícil aí? Tem alguém que tu acorda de manhã e o diabo já está rindo da tua cara? Alguém que está passando um deserto? Jesus estava passando um deserto. Jesus estava enfrentando o inimigo. O crente também tem que acordar que nem tudo é mar de rosa, sabe? Muito antes de começar um ministério, de começar um chamado, de começar uma graça na tua vida, às vezes há um deserto, há uma tempestade, porque o tentador, ele vem e ele te peneira. Os 12 receberam autoridade. Quantos querem autoridade? Só que quando você recebe autoridade, Jesus disse aos 12, Satanás pediu para peneirar vocês. Vou trazer para os dias de hoje, Satanás pediu para provar vocês em tudo. Ele achou uma brecha, e ele entrou naquele que foi Judas, que era avarento e tirava das ofertas, era o contador. Pois falo que o ministério de Jesus não tinha dinheiro, tinha até um contador, era Judas, que ficava cuidando, só que ele roubava. E nessa peneira toda, Satanás achou Mas não é sobre isso que eu vou pregar nessa noite. O deserto, amado, ele vem, o diabo vem, ele investe. Ele investiu em Jesus. Só que diga aqui comigo: o deserto passa. Verso 10, Mateus 4:10. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele
darás culto. Deixa eu te dizer uma chave aqui. Quando o diabo vê na tua vida que tu não adora mais nada a não ser a Deus, que tu não adora o poder desse mundo, tu não adora a riqueza desse mundo, tu não adora nem a ele próprio, o diabo e os seus demônios, quando ele vê que tu vai ser um adorador de excelência, que ele não consegue te comprar com mais nada, então ele vai se retirar do teu caminho em o nome de Jesus. Sabe quando você diz, eu não largo a fé, eu não largo o Senhor, a minha fé está no Senhor Jesus, meu Senhor e Salvador. Diabo, eu não te adoro, eu não adoro o mundo, fora. Acaba, meu amigo, acaba. Mas daí acontece algo tremendo. Verso 11: com isto o diabo deixou, eis que vieram anjos e o serviram. Tem gente que vai ser servido de anjo nesses dias. Tem gente que os anjos vão servir nesses dias. Mais alto do teclado. Acho que Deus vai reunir os crentes mais enlouquecidos aqui nessa igreja para crer nisso. Está na Bíblia. Deus vai enviar anjos para te servir. Fortalecimento divino do Espírito Santo. Tem gente que vai sentir cada coisa hoje aqui nesse culto. Acabou. Esse tempo de a igreja tudo racional, meu irmão, é tempo de nós ver a glória de Deus, as coisas de Deus acontecer, e ver anjo andando com a gente, ver anjo na igreja, ver o escape divino, ver anjo chegando trazendo coisas de Deus para a tua vida. Os anjos vão servir. Nós falamos de Eliseu. Mas Elias, que foi seu pai na fé, teve uma grande experiência. Os anjos serviram a ele. Vai comigo lá, 1 Reis, versículo 19. 1 Reis, capítulo 19, versículo 5. NTLH. Elias estava numa depressão. Elias estava num momento difícil. Elias estava se sentindo abandonado. Tu sabe aquela fase ministerial tua que você diz assim, ó, você está para baixo. Tu sabe aquela fase da tua vida assim que tu está farol baixo, que tu está desanimado, que tu está parado, que tu está assim, ó. Tem crente aqui que já passou por tu e diz assim, ó, eu não quero mais congregar, eu não quero mais pregar, eu não quero mais ir na igreja, eu não quero mais cantar, chega desse negócio de estar congregando, eu me incomodei tanto, eu fui zeloso, eu só tomo na cabeça, eu não quero mais dizimar, não quero mais fazer nada, assim, ó, que se dane tudo, que se exploda, eu vou parar. E tu sabe que Elias enfrentou algo tão pesado, que ele pediu a morte para Deus. Tão pesado, ele passou algo tão pesado na vida dele, que ele disse assim, para mim chega, pode me recolher, eu não quero mais viver, pode me recolher. Imagina o grau, sabe, se tu parar para entrar nesse cenário, entrar nessa história, que chegou o ponto, tem alguém em casa aí assistindo aí, está recebendo, chegou o ponto que ele disse assim, eu não quero mais viver. Amado, ele é profeta, ele conhecia Deus, ele era ungido. Chegou a um ponto de tanta luta que ele disse assim, para mim chega,
Mas só que Deus tinha planos para Elias. Sabe, engraçado que ele pediu a morte, ele nunca morreu. Ele pediu a morte, ele não morreu. Diga, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Esse eu quero morrer, e Deus levou o homem vivo para o céu. Pode aplaudir o Senhor. Deus é poderoso. Mas olha só o verso 5, está ali? Não está ali ainda, mídia. Misericórdia. Bota aí 1 Reis 19:5. Ah, mas estava ali, ó. Já estava no dedo para entrar. Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. De repente um anjo tocou nele e disse: levanta-te e come. Elias olhou, presta atenção, quem é pentecostal ali? Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água que o anjo trouxe. Grita aleluia. Ele comeu, bebeu e dormiu de novo. O anjo, eu acho que o anjo não entendeu muito assim. Rapaz, eu já trouxe para esse homem, eu trouxe comida, eu trouxe o cara volta a dormir. O anjo do Senhor voltou e tocou nele pela segunda vez: levanta-te e come, senão você não aguentará a viagem. Elias se levantou, comeu e bebeu, e a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites. Era a comida que o anjo trouxe, era a comida que Deus trouxe, era a comida do céu, uma refeição, 40 dias de sustento. E eu quero te dizer algo: Deus já renovou pessoas nesse lugar, Deus já enviou anjo nesse lugar para falar contigo, para te ajudar, e tu voltou a dormir, e o anjo vai voltar, vai te tocar de novo, vai te alimentar de novo. Deus vai tocar de novo a tua vida, meu Deus. Deus vai tocar a segunda vez em você, Deus vai tocar a segunda vez na tua casa, Deus vai tocar a segunda vez no teu chamado, e tu vai com Ele andando. Ah, mas Deus não vai te deixar parar. E aqui, queridos, anjos vieram e serviram o profeta Elias. Rabachecou, Darabalassanda, Rabababaxi. Envia nesta noite, Deus. Rabash, não deixa esse homem, esta mulher parar. Não deixa ninguém parar aqui, Deus. Nem eu. Alguém quer parar aqui? Levanta a tua mão e diga: não me deixa parar. Ou tu acha que tu é melhor que Elias? Tu é melhor que Moisés? Tu é melhor do que os homens da Bíblia? Todos eram de carne, amados. Você precisa da ajuda do Espírito Santo. Quando você quiser parar tudo, Deus vai enviar um exército, Deus vai enviar uma solução, Deus vai abrir porta que está trancada, porta que está cerrada, porta que está bem. Meu Deus, eu vi uma porta de ferro, eu vi uma porta de ferro agora, mas Deus vai abrir essa porta, Deus vai abrir essa tranca, e Ele vai te pôr em liberdade, liberdade em todas as áreas da tua vida. Levanta a tua mão. Eu quero profetizar que nenhuma porta do inferno vai parar a tua vida, e tu vai ser uma mulher feliz, tu vai ser um homem feliz, tu vai ser uma pessoa ungida em todas as áreas da tua vida. Haverá paz, haverá gozo, haverá prosperidade. Deus envia a resposta para você. Abre comigo aí, abre aí, Atos 12, versículo 1, NVI. Pedro milagrosamente é liberto da prisão. Nessa ocasião o rei Herodes, grava esse nome, Herodes, não te esqueça, tu vai aprender. Prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também o apóstolo Pedro.
na festa dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o no cárcere e designou 4 escoltas de 4 soldados cada uma para guardá-lo, a elite. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Mês do rompimento, foi esse versículo, né, irmã Cris? Nós estamos orando esse mês em cima desse versículo também, porque a igreja orava e houve um rompimento. Imagina você na pele do apóstolo Pedro. Herodes manda prender, e só chega nos teus ouvidos assim, ó: passaram a espada em Tiago. Herodes mandou assassiná-lo, e você está preso. Imagina você preso, sabendo que você pode ser o próximo a morrer. Tiago já foi morto, e você está preso numa prisão. É uma situação difícil ou não é? Talvez a tua não seja tão difícil assim, nem a minha, mas a situação que se apresenta para você hoje, para nós, é difícil. Mas a igreja está orando no mês de março para um rompimento na tua história, na tua vida. Rabachocanad, é o mês de março. Tu pode crer, meu amado. Eu, se eu fosse você, vinha no máximo de culto que você pode, porque tem uma igreja orando e jejuando no mês de março, para a tua casa, para a tua família, pela tua empresa, pelos teus negócios, para que todos sejam salvos. Vai se converter a mãe, vai se converter o pai, vai se converter o irmão, vai se converter a tia, vai se converter o desviado, vai se converter, todo mundo vai se converter. Diga: eu e minha casa vamos servir o Senhor. Verso 6. Na noite anterior ao dia que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda a entrada do cárcere. Olha só isso. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Vai imaginando a cena. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa-te, levanta-te, disse. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro na hora, instantaneamente. Não precisou chave para abrir, dá glória a Deus. Pode querer acorrentar, Deus dá livramento. Verso 8, o anjo lhe disse: veste-as e calça as sandálias. Pedro assim o fez. O anjo ainda lhe disse: põe a capa e siga-me. Quando ele saiu, Pedro seguiu, mas não sabia que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram pela primeira e pela segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Esse se abriu por si para eles passarem. Até portão automático o anjo fez existir. Tendo saído, caminharam logo de uma rua. De repente o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem dúvida alguma, que o Senhor enviou o seu anjo. O Senhor enviou o seu anjo. Deus vai enviar anjo para te livrar de coisas. O Senhor está enviando o seu anjo para o pastor Rodrigo. O Senhor está enviando o seu anjo para a pastora Júlia. O Senhor está enviando o seu anjo para os obreiros dessa casa. O Senhor está enviando o seu anjo para os membros dessa igreja. O Senhor está enviando os seus anjos agora para os filhos e para as filhas. Levanta as tuas mãos e diz: glória a Deus. Os anjos trabalharam no Antigo Testamento e trabalharam no Novo Testamento, e estão trabalhando até o dia de hoje da glória. Libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo esperava. Tu acredita que tem uma proteção de anjos para a tua vida? Tu vai sair daqui com mais fé hoje? Tu vai sair daqui carregado hoje? Por que Deus me mandou trazer essa palavra hoje, Felipe?
porque quando você ter os olhos abertos, você não vai mais se assustar. O anjo do Senhor desceu e foi uma bênção, sim ou não? Foi uma bênção ou não? Para o apóstolo Pedro, foi bênção ou não foi? Foi bênção ou não? Mas para Herodes não foi. Para Herodes não foi bênção. Bota o verso 23, do mesmo capítulo, verso 23. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor feriu e ele morreu comido por vermes. Matou Tiago. Intentavam mal para o apóstolo Pedro. Se achava Deus, não deu glória a Deus. Desce o anjo, fere ele e morre ferido por vermes. Misericórdia daqueles que perseguem a igreja, amados. Misericórdia daqueles que perseguem a tua vida. Porque Deus luta pelos seus santos. Deus luta pela sua igreja. Deus vai trazer escape nesses dias. Rabachocou, darabalaçadara. Hoje tu sai mais fortalecida, mais forte. Hoje tu sai dizendo como o profeta Eliseu: fica tranquilo, maior é o que estão conosco do que os que estão com eles. Levanta a tua mão e adora. Maior é o que está com você. Maior é o que está com você nessa batalha. Maior é aqueles que estão conosco batalhando do que os inimigos. Levanta a tua mão e ore. O Senhor está dizendo que pessoas vão ter experiências novas. Pessoas vão ter experiências novas aqui. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo nesta noite. E o Senhor está dizendo que vai dar livramento de morte. Livramento de morte para a tua casa. Anjos estão sendo enviados para fortalecimento espiritual da tua vida. Um alimento. Rabako dereche kandarabala sanda. Show kandara. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que como tem filmagem de anjos entrando na igreja do profeta Tibi Joshua, tem filmagem de anjos visitando aquela igreja, assim eu te peço que ainda, meu Deus, por tua graça e misericórdia, benignidade, que ainda saia numa câmera um anjo visitando esse ministério, um anjo visitando essa obra. Rabacanda rabala shekanda rabala rebechocodoraba. É tempo de tu ter visões, é tempo de tu ter mais visões, é tempo de tu ter revelação, é tempo dos seus olhos se abrirem. Rabababa chocodorabala sanda rabala shedorobobo. Ore. É tempo de você se entregar. O mundo espiritual é sério, as coisas espirituais são sérias. Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. O arrebatamento é iminente. 2018, o profeta Adenardi veio pela primeira vez na igreja. Primeira vez. E ele estava ali pregando. E quando alguém vem pela primeira vez, quando você vai visitar uma igreja, ou quando vem alguém de fora, a primeira vez é a primeira vez. Você fica esperando para ver o que Deus vai fazer, sim ou não? Você fica esperando para ver se a pessoa é de Deus ou não é de Deus, se ela carrega algo ou não. E aquele homem estava pregando,
E nós estávamos ali com sede e fome de Deus, crendo que Deus ia nos surpreender. E eu estava sentado, como está essa irmã aqui? Estava sentado. E o poder de Deus me atingiu. O poder de Deus me atingiu. E eu senti que algo começou a vibrar no meu corpo. Começou devagarinho, bem devagar. E começou a ficar mais intenso, mais intenso, mais intenso, mais intenso, mais intenso. E começou uma eletricidade a aumentar, e aumentar, e aumentar. E quando veio, eu não conseguia parar de tremer mais, sentindo o poder de Deus, o fogo de Deus. Quando veio, eu não consegui mais nem permanecer na cadeira. E eu caí sentado no chão, e eu comecei a me tremer todo pelo poder de Deus muito forte, muito forte. Foi um impacto na minha vida, veio algo forte. E de repente eu estava no chão e eu olhei para o teto, e eu não enxerguei mais o teto da igreja. O teto lá era branco. Eu não enxerguei mais o teto da igreja, eu enxerguei os céus. Eu tive uma visão aberta. Os meus olhos viram um anjo descendo, andando em volta assim, descendo, descendo, descendo. E acima do anjo, o céu era como avermelhado com fogo. E aquele anjo estava descendo. Eu vejo até hoje a visão, até hoje. E aquele anjo foi enviado, amados, em 2018 para esta obra, para esse ministério. E ele permanece. É como um guardião, é como um protetor. Deus enviou, Deus enviou. E eu tive aquela visão aberta. E a minha oração é para que olhos comecem a se abrir, porque tem alguém com sede, porque tem uma jovem com sede, tem que ter um jovem desesperado, tem que ter alguém querendo uma porção, tem que ter alguém hoje carregando um vaso e dizendo: Senhor, eu vim buscar óleo, eu vim buscar unção, eu vim buscar óleo, eu vim buscar unção. Se coloca de pé e comece a adorar. Ore, ore, adore, adore. Segue o louvor, levanta as tuas mãos. Envia. Faz chover, faz chover. Recebe a tua porção hoje. E abre as comportas do céu. E faz chover, Recebe. faz chover. Jesus virá, e como chuva, os céus vão ser uma realidade para você. Os céus vão ser uma realidade para você. Os céus vão ser real para você. Começa a receber. Então chame por ele e faz chover. Eu estou sentindo. Faz chover, e abre as comportas do céu. Mais forte, Pai, mais forte. Faz chover, Ele vai vir faz forte. chover, e abre as comportas do céu. E faz chover, faz chover. Algo está acontecendo hoje. Abre as comportas. Algo está acontecendo hoje contigo. E faz chover, Há livramento. faz chover.
os anjos vêm, que os fazem se prostrar. Tem uma presença O pegando que a tua é vida. que os anjos Tem algo que está acontecendo hoje com você. façam? Levanta a tua mão e adore, Ele está aqui. O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? Mais. Santo. Levanta a mão e canta. Santo e Deus poderoso e santo e Deus poderoso. O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? Santo, Santo e Deus poderoso e santo, Santo e Deus poderoso. Levanta as tuas mãos. Tem algo acontecendo. Eu quero que você preste atenção agora. Você vai viver uma experiência muito forte agora nesse momento. E eu preciso que você se conecte com o céu agora. Se conecte com Ele agora. Fecha os teus olhos. Senhor, dá uma experiência nova nesta noite. Para este homem, para esta mulher, para nossas vidas. Nos visita, Deus. Que pese esse ambiente com a tua glória, a tua Shekinah. Envia teus anjos, Senhor. Que seja agora uma ministração tua, Senhor. Que seja uma experiência para quem está buscando cura, uma libertação. Quem está buscando o batismo do Espírito Santo, abre os olhos, Senhor. Que ele sinta o fogo, que ele sinta o vento. Começa a passar. Vai passando nas cadeiras. Vai passando em meio agora à igreja, toda a igreja. Aí começa a receber. Começa a receber. Está por toda a igreja. Sopra. Mais. Vai recebendo. Vai recebendo. Vai visitando, meu Deus. Vai agora, Deus, cancelando o plano do diabo, cancelando o plano da morte, cancelando a enfermidade, cancelando agora toda a obra do diabo. E eu digo a você: começa a receber vida do Espírito, começa a ser vivificada agora, vivificada. Meu Deus, Deus diz: eu te toco de novo, eu te toco de novo, eu te toco de novo. Receba agora. Toca, Senhor, toca. Receba a cura.
pessoas que estão esse é o recebendo de Deus nível aqui para de frente. tua graça. Traga as pessoas que estão Teu recebendo de poder Deus aqui. posso sentir. Os obreiros, traga as pessoas mais, Está mais, se mais. movendo aqui na presença dos anjos, como a voz de muitas águas, junto ao coral de anjos, cantaremos para o Rei. Tu és santo, santo, e tu és santo. Traz. Se você sente que Deus está te visitando, sai do teu lugar e vem aqui na frente. Se você quer mais de Deus, sai do teu lugar e vem. Aos apoiadores, rápido hoje. Fogo sobre ele. Visita ele. Mais. Tu és santo, Mais. santo, tu és santo, santo, e na presença dos anjos, como a voz de muitas águas, Deixa no chão que Deus está visitando. cantaremos, Deixa no chão que Deus está visitando. cantaremos para o Rei, na presença dos anjos, com tua glória sobre as asas, junto ao coral de anjos, cantaremos para o Rei, e tu és santo, santo, e tu és santo, santo, e tu és santo, santo, tu és santo. Toda aliança com o inimigo é quebrada agora. É quebrada agora. Eu cancelo agora em nome de Jesus. Grita Jesus. Grita Jesus. Libertação. Ministra ela, Senhor. Ministra ela, Senhor. Ministra ela de cura. Ser curada em nome de Jesus. Ser curada em nome de Jesus. Ser curada. Você que está em casa, receba o Espírito Santo. Você que está em casa, receba o Espírito Santo. Fogo. E se abre os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. E se abre os céus, o teu reino vem, Receba nossa mais. fé está Receba mais. no nosso Deus. Coloca a mão nos teus olhos. Que se abre os céus, Coloca a mão nos teus olhos o assim. teu reino vem, E diga: Deus, abre os meus olhos espirituais. nossa fé está Diga: Senhor, abre os meus olhos espirituais. nosso Diga: Senhor, abre os meus olhos espirituais. Diga: Senhor, abre. Bota a mão e diga: Senhor, abre os meus olhos espirituais. Em nome de Jesus, para que eu veja que maior é o que está comigo, aqueles que estão conosco, do que o que está com eles, com o exército inimigo. Tira a mão e veja em nome de Jesus. fechados se abram, teu reino venha mover. Receba o fogo. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. Deus está visitando pessoas que estão nas cadeiras. Fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, Manda embora o mal da teu vida dele. reino venha mover. Manda o diabo A embora. nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa
tuas mãos. Levanta tuas mãos. Tem algo. Olha só, pastora. Deus está enviando anjos ministeriais para acompanhar você no teu chamado, para acompanhar você naquilo que você faz. Quando você sai para ministrar o evangelho na vida de alguém, quando você sai para fazer um socorro numa casa, quando você sai para evangelizar, levanta a tua mão. Senhor, começa a testificar nesse homem, nesta mulher agora. Ela começa a pegar fogo agora. Começa a pegar fogo agora. Começa a sentir a unção. Começa a sentir o poder de Deus. Porque eu estou enviando anjos de ministério agora. Eis que eu confirmo que eu estou na tua vida, que eu estou na tua história, e que se abre o céu, Ei, Candara, dá por toda a igreja, dá por toda a igreja, dá por toda a igreja, dá por toda a igreja. A unção aumenta, a unção aumenta, a unção aumenta, a unção aumentou, a unção cresceu, a unção está na casa. Fogo, 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 fogo. Bacana, babá, chega. Jesus. Alessandro, vem aqui na frente. Deus está tirando todo o mal. Filha, não tenha medo. Hoje o Senhor ministrou liberdade em todas as áreas. E o Senhor não quer nada